Louvado seja Deus por esse dia, esse frio gostoso, né? Muito bom. Estamos aqui novamente, dando sequência nas lições, né? Que compreende a escola de discípulo. E hoje nós estaremos falando sobre o apóstolo. Amém? Semana passada, o Flávio ministrou sobre o profeta e hoje nós iremos falar um pouco sobre o apóstolo. Mas antes eu convido você a curvar a sua cabeça, se colocar em pé se você quiser. Vamos orar ao Senhor. Que Deus nesse dia de hoje nos dê graça, que nós possamos compreender aquilo que Ele quer falar conosco hoje. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças por esse dia, ó Deus, por esse momento, Senhor, que para nós tem sido um privilégio podermos estar aqui, Senhor Deus, ó Deus, e estar servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, com a compreensão que o Senhor tem nos dado, Senhor, com a compreensão, Senhor, que o Senhor tem nos dado da sua vontade. Pedimos a Ti nessa noite que o Senhor nos guie, Senhor. A Deus, guia o nosso coração segundo a sua vontade, segundo o Teu querer, Senhor, para que tudo que for falado nessa noite seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Louvado seja Deus. Bem, hoje nós estaremos falando, né, apóstolo, e na verdade essa lição ela compreende em duas partes. Hoje eu estarei falando a primeira parte, mas existe uma segunda parte. Então, se caso eu avançar um pouco a segunda parte, quando for ministrada a segunda parte, os irmãos vão ter a oportunidade de ouvir duas vezes, né? Não é a intenção, mas como é um assunto que nós estamos tratando, esse ensino, às vezes, nós vamos repetir algumas coisas que nós já falamos nas aulas passadas, mas que bom, e daí a gente ouve duas vezes e tem a capacidade de aprender também duas vezes, isso é muito bom, amém? Hoje nós estaremos falando sobre o apóstolo. Como os irmãos sabem, o apóstolo está entre os 5 ministérios que nós já aprendemos, né, que Paulo escreve aos irmãos Efésios, né, na carta dos Efésios. Ele fala sobre os 5 ministérios da igreja que foi dado por Cristo. E esses ministérios, na verdade, o texto, né, que o apóstolo Paulo escreve, na carta ele escreve que Jesus ele subiu levando o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, né? E entre os dons aos homens que ele distribui estão não somente os dons espirituais, mas estão também os dons ministeriais. Então, às vezes a gente fala sobre os dons ministeriais, mas na verdade toda a igreja ela tem dons, toda a igreja. Não é somente a liderança ou alguns irmãos que recebem esse privilégio de receber dons de Cristo, né? Toda a igreja ela recebe dons da igreja, ela recebe dons do Senhor. E esses 5 dons ministeriais que Paulo chama são dons ministeriais. E na verdade, quando a gente fala dons ministeriais, mesmo que na visão de alguns se entenda que ministério está se falando de liderança da igreja, mas Paulo, a intenção de Paulo era querer dizer que ministério nada mais é do que serviço, e que tem a ver com diaconia. Então, quando se fala de ministério da igreja, está falando dos irmãos que servem. Vamos entender assim, são os irmãos que lideram? Sim, mas são os irmãos que lideram servindo. Deus capacitou a liderança da igreja, Deus deu dons aos homens, Deus deu dons à igreja, capacitou, mas não com poder, mas não para que
nós tivéssemos domínio. Não tem nada a ver, o poder que Deus nos dá não tem nada a ver com o domínio ou controle das pessoas. O poder não nos dá essa capacidade de exercermos domínio ou controle sobre as coisas. Mas o dom que nós recebemos do Senhor é a capacitação para podermos servir melhor. Essa é a única função de um ministério, quando nós falamos em ministério da igreja. Os ministérios foram dados para servir o corpo de Cristo. Então, quando nós falamos em ministérios, e entre esses nós vamos estar falando de um agora, o Gustavo falou do profeta, hoje eu estarei falando do apóstolo. Entenda que pode ser visto como um dom de liderança, sim, mas é um dom de liderança, mas a liderança que serve. Jesus, ele era líder ou não era? Era, mas Jesus, ele serviu. O tempo todo Jesus, ele exerceu a sua diaconia, servindo, não só aos que estavam próximos deles, mas serviu a todos. Amém? Então, com base nesse entendimento, nós vamos falar hoje sobre o apóstolo. Eu fiz uma introdução, só para a gente entender um pouco melhor. Essa introdução não está na apostila, mas eu fiz questão de fazer só para a gente poder entender um pouquinho melhor e nós podemos entrar nessa apostila que nós temos em mãos aqui. Diz assim: a palavra apóstolo, na verdade, no grego é apostelo, né? Que significa enviar. Então, apóstolo, a tradução de apóstolo no grego é enviado. Então, apostelo é o verbo do grego que é enviar, e apóstolo é enviado. Então, o significado de apóstolo é um enviado. Essa raiz de apóstolo, nós podemos entender que no Velho Testamento também havia os enviados também. Então, apóstolo e profeta têm quase a mesma semelhança, porque um profeta, ele era enviado, ele era enviado para falar em nome de Deus, e os apóstolos também são enviados para falar em nome de Cristo. Então tem uma semelhança entre apóstolo e profetas. O título apóstolo se aplica a certos líderes cristãos no Novo Testamento. Então no Velho Testamento nós não vamos ver apóstolo. Nós temos a descrição de apóstolo, começando com a pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus foi o primeiro que nós podemos entender do Novo Testamento chamado apóstolo. Ele foi enviado pelo Pai, então ele era um apóstolo. Em Hebreus, lá no capítulo 3, inclusive tem essa referência aqui. Hebreus no capítulo 3 vai dizer que Jesus, ele era um apóstolo, foi enviado por Deus, ele foi enviado por Deus, então ele era um apóstolo também, né? E esse título de apóstolo, né, que nós conhecemos no Novo Testamento, ele que significa enviado, no esboço que eu fiz, diz assim: era considerado como certos líderes cristãos, significa enviar alguém em uma missão especial, como mensageiros e representantes pessoal de quem o envia. Título usado para Cristo, Hebreus 3, versículo 1. Título usado para os 12 discípulos, que em Mateus 10 eles foram enviados também. Também Paulo recebeu esse título de apóstolo, e outros, né, como Barnabé, teve outros irmãos que receberam o título de apóstolo. Onde eu parei? Como mensageiros e representantes pessoal de quem o envia, o título usado para Cristo, né, eu já li. O termo apóstolo era usado no Novo Testamento em sentido geral. Então, no sentido geral, para um representante designado por uma igreja, como os primeiros missionários cristãos. Aí nós temos a referência de Atos 13, né, que é a igreja de Antioquia, que envia Paulo e Barnabé, né, como numa missão como apóstolo. Eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se
com poderes das trevas e confirmaram o Evangelho com milagres. Então nós vamos ver lá em Mateus 10, quando Jesus chama os discípulos e envia eles de 2 a 2, né? Foram comissionados a 2 a 2, o Senhor dá a eles poder para confrontar e ali, né, os poderes das trevas e confirmar o Evangelho com milagres. E esse poder que Jesus deu aos apóstolos, isso esteve na vida de Paulo, na vida de Barnabé, e todos aqueles que têm esse chamado, precisa apresentar essa referência. Essa é uma referência de um apóstolo, ter esse dom de apóstolo. O apóstolo é um dom de Deus. Nós não podemos chegar aqui e consagrar apóstolo. Apóstolo não é consagrado. Apóstolo já é o chamado. A igreja apenas reconhece esses homens. Esses 5 ministérios são dons de Deus que homens recebem, e a igreja reconhece esse ministério. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre são dons que os homens recebem de Deus. E depois nós vamos ver aqui que existem outros títulos, né? Podemos dizer assim, que as pessoas, que os homens recebem, como presbítero, como ancião ou como diácono. Esses sim podem ser, a igreja pode escolher homens e estabelecerem eles como os presbíteros, como os bispos, como anciãos ou como diáconos. Isso é bíblico, irmãos. Agora, o 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são dons que Deus dá. As pessoas têm o chamado, têm a vocação. Então essas pessoas, elas já têm esse chamado, elas apenas desenvolvem a igreja. Então, uma vez desenvolvida e reconhecida pela igreja, essas pessoas são estabelecidas no seu ministério. Amém? Até aqui tudo bem? Continuando lá, cuidavam do estabelecimento da igreja segundo a verdade e a pureza apostólica. Eram itinerantes, cheios de fé e do Espírito Santo. Amém? Então essa pequena introdução que eu fiz mostra algumas características dos apóstolos. Quando nós vemos alguma coisa sobre apóstolo, e hoje se fala muito em apóstolo, se fala em ministério fundado, ministérios apostólicos. Hoje nós vemos apóstolo como uma hierarquia, né? As pessoas elas entendem que o apóstolo foi colocado como o primeiro na igreja. Então, o primeiro na igreja, como as pessoas hoje veem, é aquele que tem poder para ser maior do que os outros. É um poder maior do que os outros. Mas a palavra de Deus fala que a primazia, o apóstolo é colocado como primazia, um dom. Primazia, e o que é primazia? É um dom que tem essa primazia, e a primazia, na verdade, é porque é um ministério que vem primeiro do que os demais. Não se estabelece nada sem antes ter uma igreja. E a igreja, ela é estabelecida pelo ministério dos apóstolos, ou pelo ministério do apóstolo. Então, primeiro o apóstolo é enviado, ele lança os fundamentos, como o apóstolo Paulo fez na igreja de Coríntios e outras cidades, lança o fundamento, e ali então se levanta uma obra. Aí sim vem outros ministérios, vem o evangelista, vem o profeta dando direção para a igreja, como nós aprendemos com o Flávio, vem o pastor com os seus cuidados, vem o mestre ensinando. Então, quando se fala sobre a primazia do apostolado, a primazia do apostolado, na verdade, é porque é um dom que vem primeiro. É um ministério, é um serviço que vem primeiro dos demais. Amém? Os apóstolos são dons atuais? É uma pergunta. O que os irmãos acham? São dons atuais os apóstolos? Amém? A apostila aqui, nossa, ela afirma. Mas os irmãos, se os irmãos forem ver, existem ministérios, obviamente, que entendem que apóstolo só foram os 12 mais o apóstolo Paulo.
E alguns ministérios entendem que apóstolo é aquele que pode ser testemunha da ressurreição de Cristo, que viu Cristo ressurreto. Então, além dos 12, que na verdade um saiu fora, que foi o Judas, mas entrou Matias no lugar dele, que teve o testemunho desde a da Galiléia, então também foi testemunho da ressurreição de Jesus, e mais Paulo. Pronto, esses e os dons de apóstolos se encerraram com os 12, mais Paulo. Alguns defendem essa ideia, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que esse ministério ele não tem prazo de validade, como diz a apostila aí, os irmãos podem ver, ele não tem prazo de validade. Efésios capítulo 4, versículo 13. Esses ministérios eles existirão, eles estarão atuais até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingida à medida da plenitude de Cristo. Então esses ministérios, uma vez entendido que são para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja, e quando a gente fala de crescimento, nós podemos entender que aqui, quando Paulo fala que existe um processo de crescimento, existe um processo de maturidade, e o referencial que nós temos de maturidade é a maturidade de Cristo Jesus. Talvez nós, como igreja, talvez nós não venhamos a alcançar esse nível, mas eu lembro que eu falei aqui uma vez, não sei se os irmãos entendem assim, o alcance dessa estatura, né, perfeita, de sermos semelhantes a Ele. Talvez nessa vida, talvez nesse processo que nós estamos caminhando. Em João, a primeira carta de João, capítulo 3, diz que nós somos aperfeiçoados na esperança que temos. Então nós estamos numa corrida, como o apóstolo Paulo fala, uma corrida em direção ao nosso alvo. E essa corrida ela é constante, é um processo que nós avistamos Cristo na nossa frente e seguimos o nosso caminho, olhando para Ele e nos aperfeiçoando a Ele até a maturidade, até chegarmos à maturidade de como Ele é. E se nós partirmos antes disso, o Senhor sabe, o Senhor conhece a intenção e a motivação do nosso coração. Porque toda essa perfeição, como diz na primeira carta de João, capítulo 3, nós somos aperfeiçoados na esperança. É quando nós olhamos e caminhamos nessa direção e no caminho nós vamos nos aperfeiçoando. Amém? Então, porque quando a gente lê, esses dons estarão conosco, né? E o apóstolo Paulo fala que quando o perfeito vier, nós não iremos precisar mais de nada, dos dons espirituais, nada, tudo vai passar. 1 Coríntios, no capítulo 13, vai falar isso, né? Tudo vai passar quando o perfeito vier. Então essas coisas que hoje para nós são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa edificação em Cristo, vai passar quando Ele vier. Amém? Então esses dons que hoje nós recebemos, e eu quero dizer novamente aqui, toda a igreja, eu quero repetir, toda a igreja ela recebe dons de Deus. Não é só as pessoas de frente, não é só as pessoas que atuam, que trabalham na igreja. Toda a igreja, se a igreja entendesse que todos nós recebemos do Senhor dons, uns recebendo dons de operação, outros dons de governo, outros dons de maravilhas, de operar maravilhas. Os dons estão na igreja, são à disposição da igreja. Mas que pena que as pessoas muitas vezes olham para esses dons somente para aqueles que ocupam cargos ou funções, ou estão à frente, ou são líderes, e na verdade não é. O apóstolo Paulo quer dizer que toda a igreja elas tem dons espirituais. Toda a igreja tem dons espirituais. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele vai falar de uma igreja, ele fala assim: olha, nenhum dom nos falta.
Ou seja, toda a igreja ela tinha dons espirituais em exercício. Tinha irmãos que tinham o dom de curar, tinha irmãos que tinham dom de maravilhas, tinha irmãos que tinham dom de discernimento de espírito, tinha irmãos que tinham dons de profecias, e não era só um, porque Paulo até repreende essa questão, eram muitos irmãos que tinham esse dom, outros dons de sabedoria, enfim, todos os dons que é mencionado na igreja de Coríntios, e outros ainda, a igreja de Coríntios tinha. Então, entender que os dons é para toda a igreja. É óbvio que os dons, esses 5 dons ministeriais, nós entendemos que não são para todos, né? Já foi falado isso aqui nas primeiras aulas, são os dons que nem todos são chamados para esses dons, mas tem outros dons. Não são chamados para esses dons específicos, mas outros dons também são dados a elas. É como se alguém entrasse na igreja e falasse, não tenho dom nenhum, então eu tenho que ficar muito no banco lá e só assistir. Não, você faz parte do corpo, assim como aqueles que têm dom também faz. E nós precisamos juntos entender que um precisa do outro, cada um na sua função. Por isso que dom não é cargo. Dom é função, porque você está no corpo, você tem uma função. E você recebe o dom para desempenhar a sua função da melhor forma. Amém? Amém, irmãos? Amém. Tá certo. E nós vamos seguindo aqui. A questão da hierarquia, né? A questão hierárquica. Aqui nós já destacamos que o governo pertence aos presbíteros ou aos bispos. O que nós vamos entender nessa conotação que nós vemos aqui? Na aula passada, teve uma aula que o pastor João deu que falava sobre o governo da igreja. E eu acho que eu também dei uma aula que nós falávamos sobre o governo da igreja, né? E o governo da igreja, ele depende de quem? Quem é que manda na igreja? Quem manda na igreja é Cristo, né? Cristo é o cabeça e ponto, né? Agora, abaixo de Cristo, o Senhor nos deu os ministérios para que nós pudéssemos estabelecer o governo sobre a igreja. Sobre a autoridade de Cristo, nós temos o nosso ministério, o ministério de governo. E esse ministério de governo, aí entra uma questão aí que alguns defendem, que o apóstolo, como ele é o primeiro, então é ele que é a autoridade maior na igreja. E tem ministério que vai entender assim. Nós vamos ver aí, tem ministério, não precisa falar qual, né? Mas que a sua liderança é chamada de apóstolo. Um apóstolo fulano de tal, daí consagra, recebe um anel no dedo, como título de apóstolo. Isso aqui é o apóstolo. É ele que manda, né? Então, viu, Júlio? Quando você gosta de chamar eu de apóstolo, então eu não tenho anel, graças a Deus. Mas o apóstolo, porque é entendido de forma errada. A Bíblia não fala que o apóstolo, ele ocupa o primeiro lugar na igreja. Pelo contrário. O apóstolo Paulo fala que os apóstolos, Deus colocou por últimos. Foram os últimos, são os últimos da igreja, e não os primeiros. Então há uma inversão aí, porque há uma visão hierárquica, uma visão de cargo e não de ministério, e não de função, e não de dom. Vamos comparar, o dom de um apóstolo é maior do que o dom do pastor. Não tem nada a ver, irmãos. O governo que nós falamos, e aí nós podemos entender que Paulo, quando ele falava que para Timóteo, inclusive Timóteo foi um dos que Paulo advertiu que ele estabelecesse governo nas igrejas, e falou: olha, presbíteros e bispos e presbíteros e ancião, que é a mesma coisa de presbítero. A palavra ancião é a mesma coisa de presbítero. Nós temos aqui na nossa igreja o pastor João, ele é um presbítero. Nós temos o Tião, ele é um presbítero. Mas o Tião é um ancião. Se ele não fosse presbítero, ele ia ser presbítero do mesmo jeito, porque ele é ancião. O pastor João, ele é um pastor, mas é ancião, então por isso ele pode se chamar de presbítero.
o Flávio, o pastor Gilmar, eu, Pedro, os mais velhos aqui, que nós estamos comigo, só tem mais velho aqui, Pedro, então não tem mais novo aqui. Todos nós somos presbíteros, porque presbítero não é dom, assim como bispo também não é um dom. Ser bispo ou ser presbítero é uma função que é estabelecida na igreja como governo, para governar a igreja. Então o pastor, ele pode ser pastor, não, ele é pastor, mas ele é bispo, ele pode ser bispo, pode ser um presbítero. Se ele estiver no governo da igreja, a igreja vai ser governada por um presbítero, que pode ser um pastor, pode ser um mestre. Um exemplo disso, o apóstolo Pedro, ele era o quê? Apóstolo, mas ele fala, ele usa esse título, eu sou pastor, sou um ancião, sou presbítero. Mas não é apóstolo? Não, mas ele era um presbítero, porque a palavra presbítero significa ancião. E Paulo está dizendo que o governo da igreja é estabelecido, é nomeado homens que tenham esse dom de governo para governar a igreja. E os homens que tinham o dom de governo, normalmente eram os homens, na igreja de Paulo, eram os presbíteros, eram os mais velhos, eram os anciãos. E Paulo então chama esses homens para governar a igreja. Mas que tipo de governo é esse? Ou qual governo? Governo, irmãos, não é a pessoa mandar as pessoas. Há uma confusão tremenda quando se fala em autoridade eclesiástica, porque a autoridade eclesiástica, nós somos responsáveis em transmitir a palavra de Deus, e aconselhar, em cuidar do rebanho, pastor, se é o mestre, em ensinar, se é o profeta, é trazer direção de Deus, se é o apóstolo, é estabelecer um fundamento segundo as verdades do Evangelho. O evangelista é falar da palavra de Deus, enfim, cada um a sua função, mas para cuidar da igreja. Não é para ter autoridade sobre a vida das pessoas. Eu quero saber tudo que acontece na vida das pessoas, porque eu tenho autoridade para isso. O Senhor não nos deu essa autoridade para saber o que as pessoas fazem e você tem que ter controle sobre a vida das pessoas, não. Então nós precisamos entender bem que se existe ministério que tem esse controle sobre a vida das pessoas, que manipula as pessoas, e quando eu falo isso, os irmãos sabem, as pessoas, existem autoridades aí que entram lá dentro da casa da pessoa, sabe tudo, e entra em todas as áreas. Se é algo permitido pelas pessoas, dela compartilhar, é uma coisa. Agora, nós partimos de um princípio que as pessoas, nós devemos controlar as pessoas porque nós temos autoridade sobre elas. Isso aí não é bíblico. Isso aí, o controle que nós temos, o poder que nós temos, é para que nós possamos servir as pessoas. E nós temos um referencial de como servir as pessoas, de como servir as pessoas. Não é para ter controle sobre a vida das pessoas, trazer as pessoas aqui na rede. Esse é meu rebanho, já viu? E tem pastor que pensa assim, porque eu já testifiquei isso, infelizmente já testifiquei. Alguém dizia assim, olha, que rebanho tem que ser rebanho, a gente tem que cuidar do rebanho como se cuida de animal. Um animal a gente não faz isso, então, não, peraí, rebanho é uma tipologia. Mas pessoas são pessoas, animais são animais. Não confunda as coisas. É um rebanho de pessoas que tem que ser amada, tem que ser cuidado, tem que ter cuidado. Não é um bando de animal que você tem que agir como se fosse um pastor e querer cuidar de pessoas como se estivesse cuidando de animal. Mas existe ministério que age dessa forma. E infelizmente eu já testifiquei isso, então eu posso dizer para os irmãos. Mas a nossa posição é entendermos que cada um de nós temos o nosso chamado, a nossa vocação, e o nosso ministério tem a ver com o serviço, né, com a diaconia, de servir melhor. Cristo nos deu esse exemplo e nós devemos seguir. O apóstolo Paulo também vai nessa linha de dizer que nós às vezes
somos mal compreendidos, somos até tidos como loucos, né? Nós preferimos, nós somos loucos para que os outros sejam sábios, né? Mas que não haja esse tipo de mentalidade de achar que nós, por nós termos dons que Deus nos deu, nós podemos atuar em lugares altos e podemos estar acima das pessoas. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir, amém? Então aqui nós já destacamos que o governo pertence aos presbíteros ou bispo, ou seja, são supervisores, né? O governo da igreja são supervisores. E aqui não é dizer assim, olha, mas então a igreja, irmãos, eu estou falando que a igreja, presbíteros ou bispos são supervisores. Nós vamos ver Paulo estabelecendo presbíteros e bispos, que podem ser pastores, normal. Aqui nós temos pastores e na verdade somos presbíteros. Todos nós aqui somos presbíteros. Se alguém chamar a gente de bispo, não está colocando a gente acima de ninguém, porque bispo significa supervisor. Só que na compreensão lá fora, quando você fala assim, olha, como a igreja tem muitos pastores, então vamos colocar alguém acima dele, daí coloca o bispo. Daí fala, mas ele já ficou tanto tempo como bispo, vamos colocar ele como apóstolo. Daí põe como apóstolo e vai subindo até patriarca, e aí vai embora, né? E até chegar no ser anjo. Mas não é isso, não é isso. Nós aqui, o governo da igreja, ele não é centralizado, ele é diversificado. Esse é o ministério certo, é diversificado. Quem que manda na igreja? Cristo. Mas a igreja está na mão de quem? De quem o Senhor colocou para estar lá. Agora, aqui, por exemplo, aqui é o pastor Gilmar, está frente, o pastor Gilmar, ele divide com um presbitério. Existe o pastor João, eu, Flávio, o Tião, o João Carlos que é evangelista, e o Márcio que é evangelista, e todos os demais irmãos que atuam como liderança da igreja. Então todos nós somos a liderança da igreja. Então se há alguma coisa errada, não se pode olhar em uma só pessoa. Então tem que olhar o ministério no todo. Amém? É assim que eu tenho entendido. E espero não ter surpreendido os irmãos com esse meu parecer, porque é isso que a palavra de Deus diz. Porque se não fosse isso, eu não estaria falando aqui, com certeza. Os irmãos podem ler, podem testificar, através desse estudo que nós estamos dando aqui, os irmãos podem ler e ver que é isso mesmo que o apóstolo Paulo fala. Agora lá fora, qual que é o exemplo que nós temos que ter? O exemplo lá fora, dos homens, das pessoas ou o exemplo do que nós estamos aprendendo, que é a palavra de Deus. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Mas lá aquele ministério é assim, meu irmão. Lá nós entendemos assim. Amém? Eles se submetem a outro ministério. Como nós estamos falando do apóstolo, então o apóstolo aqui, para justificar que não é uma posição elevada, porque é um ministério que chega a submeter os demais. E aqui tem uma referência que está em Atos, no capítulo 8, 14, que nós vamos ler lá. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pensa bem, Pedro e João eram considerados colunas da igreja. Irmãos, a importância de Pedro e João para os demais irmãos era tremenda. Pedro principalmente, né, com tudo aquilo que nós já sabemos de Pedro, e de João, que era o discípulo amado, eles eram apóstolos, mas eles se submetiam. Eles não eram, o apóstolo Paulo diz que eles eram coluna da igreja em Jerusalém, ou seja, eram os pilares da igreja, faziam parte da liderança da igreja. Mas eles se submetiam aos demais irmãos também, eram submissos a eles. Olha lá, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles podiam falar, envia outros ainda, aqui nós somos liderança, a gente não pode fazer essas coisas, envia outro.
E via lá os menos cogitados aí, não, foram Pedro e João. Pode mudar? Atos 13, do versículo 1 ao 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Então a gente entende que Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que foram criadas com Herodes, o tetrarca, né? Saulo, esses eram os homens que faziam parte do ministério. Paulo já tinha tido um encontro com Jesus, Jesus já tinha revelado a ele aquilo que queria dele, né? E Barnabé também era outro. Só que a gente entende que Barnabé e Paulo, lendo o Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que além de apóstolos, eles eram mestres. Paulo era mestre. Paulo não se titula como pastor ou como um profeta, mas como mestre. Paulo se identifica, porque dizia que Paulo ensinava na sinagoga, ensinava na escola de Tirano, então ele era um mestre, assim como o Barnabé. Então Barnabé também era visto como mestre e apóstolo, e eles foram enviados pela igreja da Antioquia para a missão, né? Então eles, sendo apóstolos, eles também se submeteram à igreja. Então o apóstolo, na verdade, ele é colocado, para nós aqui, ele é colocado como o último, porque é a igreja que envia ele. Eles não falam assim, eu sou apóstolo, eu vou onde eu quero. Não, eu vou por conta própria. Não, é a igreja que envia, ou Cristo que envia. Mas aqui nós vamos ver o exemplo de Paulo, e de Pedro e de João, que foi a igreja que enviou eles. Então eles são submissos a uma ordenança também. Então não pense que apóstolo é colocado como um título que está acima de todo mundo aí. Aí fora nós vamos ver. O homem do chapéu, por exemplo, é o mandadão, ele manda em tudo. Abaixo dele é só bispo. Ele não tem outro no ministério dele que seja apóstolo, é só ele que é apóstolo. É o entendimento que ele teve. Agora, para nós, a gente vê que apóstolo é o último, não é o primeiro, é o último. O apóstolo Paulo sempre fez questão de se colocar dessa forma. Amém? Pode mudar? Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, uma das coisas também que a gente precisa ver, entender também, que apóstolo, ele entende o seu ministério. Se alguém falar assim, eu sou apóstolo, mas eu sou apóstolo daquela igreja, fulano de tal, está errado, irmão. Porque apóstolo, a função do apóstolo é fazer parte do corpo, ele não é denominacional. Ninguém se consagra um apóstolo. Essa é uma outra verdade. Você vai ser consagrado apóstolo. Não, o apóstolo já tem o chamado dele, ele já é, e se a igreja apenas reconhece e envia. Esse é o sentido de apóstolo. Se alguém aqui no nosso meio, hoje nós não temos aqui na nossa liderança apóstolo, e se tem, ainda nós não identificamos, né? Melhor dizendo. Mas se tiver um apóstolo entre nós, e foi identificado por nós como apóstolo, primeira coisa é a igreja reconhecer, ele realmente é apóstolo. E daí a igreja pode impor as mãos sobre ele e enviar ele para qualquer tipo de missão. É a área dele, é a função, ele vai entender perfeitamente. Se a igreja não enviar, ele pode enviar com as bênçãos da igreja. Ele pode falar assim, olha, nós não somos, o apóstolo ele não pertence a um ministério, ele pode fazer parte, congregar e tal, ser daqui, mas ele não é denominacional, ele não é apóstolo só aqui. Os irmãos estão entendendo? Está confuso? Não. Porque nós não podemos, pelo menos o que a palavra de Deus diz, que apóstolo, profeta, pastor, evangelista,
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são 5 ministérios. São dons que Deus deu. As pessoas já são. A igreja pode escolher presbítero? Pode. Pode escolher bispo? Pode. Pode escolher diácono? Pode. Isso é Bíblia. Escolher entre vós, homens, que sejam cheios do Espírito Santo, para que sirvam. Então são diáconos, assim como Estevão foi escolhido, assim como Filipe foi escolhido pelos irmãos, pela igreja, e foram consagrados diáconos. Consagrado é a maneira da gente falar, né? A gente puseram as mãos sobre eles e reconheceram eles como diáconos da igreja. Amém? Agora, pastor, você não precisa consagrar alguém para aquela pessoa se tornar. Se ela já é, ela é. A igreja só vai reconhecer. Ó, nós temos, amém, irmão? Porque é um dom de Deus, a pessoa já tem, ela já é. Então não precisa a pessoa ser, a igreja precisa me consagrar, precisa chamar eu preciso fazer parte do ministério para depois eu ser pastor. Não faz sentido nenhum. Como é que eu vou consagrar um pastor se ele não é pastor? Agora, se ele já é pastor, eu tenho que chamar ele e falar, olha, a igreja precisa reconhecer esse ministério. Você já é pastor, você já é pastor. Assim como mestre, assim como evangelista, assim como profeta e assim como apóstolo. Os demais ministérios, que nós vemos como ministério, que na verdade fazem parte, mas são, esses podem ser escolhidos para a igreja. Se um dia que a igreja olhar aqui e falar assim, olha, nós vamos escolher bispos aqui. Não é a nossa realidade hoje, o nosso fundamento é diferente, o nosso ministério trabalha com uma visão diferente, mas vamos supor, se o pastor Gilmar, mais a liderança da igreja chegar aqui, nós vamos escolher bispo para que governe a igreja, para que dê um suporte maior no governo da igreja, a gente vai ficar mais livre para fazer esse tipo de trabalho, esse outro está errado. Não, está certo. E daí qual que é a visão? A visão é enxergar homens com aquilo que Paulo diz a Timóteo. Qual que é a referência de um ministro? É a mesma, de todos, que sejam homens cheios do Espírito Santo, mesma coisa, a mesma recomendação para se tornar um diácono, para ser um evangelista, para ser um presbítero, é a mesma para um bispo, é a mesma, não vai mudar, você não vai mudar, amém? Atos 14, 26, de Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abria a porta da fé aos gentios. Pedro era um apóstolo e também um presbítero. Então aqui também nós temos essa referência em 1 Pedro capítulo 5, 1, né? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então Pedro ali se intitula como presbítero, mas ele era um apóstolo, ou não? Sim. Amém? Mas ele se fala, eu sou um presbítero. Então quando a gente fala presbítero, não está errado, irmãos. O que a gente precisa entender é que quando o apóstolo Paulo coloca isso como ministério, cada um tem a sua função. São pastores, todos são pastores, todos lideram, todos têm os dons espirituais, mas cada um na sua função. O que a gente não pode entender é achar que esse é maior do que aquele outro, ou existe uma hierarquia, uma carreira, não é carreira que a gente fala. Como é que a gente chamava? Cargos, né? Como é que a gente chamava? Uma hierarquia que você entra como obreiro e daí você vai subindo até chegar a apóstolo. Isso aí não existe, irmão. No corpo de Cristo isso aí não existe. Porque diz que o Senhor já estabeleceu.
Ele estabeleceu, a palavra é ele já estabeleceu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Não existe um processo crescente aí, uma hierarquia que você comece lá embaixo e daí você vai, eu comecei lá como obreiro, agora já cheguei a diácono. Não, se você serve como todos precisam servir, e a igreja quiser reconhecer você como diácono e te chamar, você a partir de hoje você é diácono, você tem uma função um pouco mais detalhada no corpo de Cristo e tal, pode. Amém? Agora, se você tiver um chamado para apóstolo e você for diácono, você vai reconhecer, a igreja vai reconhecer você também como apóstolo, independente se você é diácono, se é obreiro, não tem nada a ver. Eu sou diácono, agora eu não posso ter mais nada, porque esse é o meu chamado, diácono. Se você for diácono, você é diácono. Agora, se você tiver um outro chamado, um outro dom ministerial, melhor dizendo, e começar como diácono, você não está errado, porque os dons ministeriais é para isso mesmo. Antes de você exercer o seu dom ministerial, o primeiro dom que você tem que exercer é da diaconia, é do serviço. Então, se você serve como diácono, você pode servir como pastor, como apóstolo, como evangelista, como presbítero, como bispo, você pode servir, porque o serviço da diaconia pertence a todos nós. Mas tem pessoas que eles acham que eu só sou diácono. Tá bom, diácono, porque tem uma visão diferente das coisas. Mas é bom nós entendermos que no corpo de Cristo não existe cargo, existe função. Cada um de nós precisamos saber aonde você pode ser mais frutífero. Se você entender isso, faça com amor, faça. Agora, o fato de ser reconhecido é a igreja que reconhece, a igreja reconhece, pronto, está tudo certo. Amém? Filipe era evangelista e diácono. Olha lá. Tal proposta agradou a todos, então escolheram, em Atos no capítulo 5, 5 ou 6? 6, né? 6. Capítulo 6, a igreja estava lá sob a liderança dos apóstolos, e daí houve uma reclamação de algumas mulheres que não estavam sendo assistidas pelo ministério, pela igreja, né? Não fala pelo ministério, mas fala pela igreja. E daí os irmãos tiveram essa revelação, que deveriam se escolher homens cheios do poder de Deus. Irmão, imagina, para ser diácono, só para servir a mesa, só para distribuir cesta básica, eles falam, nós temos que escolher homens, é só para servir a cesta básica. Mas como que nós vamos escolher esse homem também? Esses homens têm que ser homens cheios do Espírito Santo e que tenham boa reputação, sejam homens íntegros, que tenham bom testemunho diante de todos, não é só diante da igreja, mas lá de fora também. Então esses homens foram escolhidos, entre eles Filipe, mas Estevão também foi escolhido, e Filipe também. E Filipe, mais tarde, ele era um diácono. Eu não sei o que ele foi fazer lá em Samaria, né? Mas ele foi entregar algumas cestas básicas lá para o leitor, já resolveu evangelizar, né? Mas dizia que Filipe, ele estava em Samaria, evangelizando, se tornou um evangelista, diácono, se tornou um evangelista. Será que a igreja errou? Ele era evangelista, mas erraram, escolheram ele. Não, mano, está tudo certo. Escolheram ele para servir a mesa, e ele era um evangelista, e ele continuou sendo evangelista sem problema nenhum. Ele não foi lá para o diácono, não. Eu sou evangelista. Ele não falou isso. Pelo menos a Bíblia não vai falar que ele falou isso, ou reclamou de ser evangelista e falaram para ele servir a mesa. Ele simplesmente abraçou essa causa e fez o que ele tinha que fazer. E é assim que nós devemos ser. Aquilo que você faz com a alegria do Senhor, continua fazendo. Procure fazer cada dia melhor. Faça melhor. E para aquilo que o Senhor chamou,
você vai estar fazendo e cumprindo o seu propósito. Dentro do corpo, o que importa se você ser lá embaixo, o último ou o primeiro? Aqui nós já vimos que o apóstolo que tinha primazia, o apóstolo Paulo fala que foi colocado como o último. Então, obviamente que aquele que é o último, ele se tornará tão grande quanto o primeiro. Então não tem diferença. Qual que é a parte mais importante do seu corpo para você? Alguns acham que é o rosto, né? Cada um, mas não é. Todo o seu corpo, se você for analisar, todo o seu corpo tem a mesma importância para você. Amém? É assim que tem que ser visto o corpo de Cristo. A frase, primeiramente apóstolo, significa primazia sobre os demais dons. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagre, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Então, mas cadê o pastor, cadê o evangelista, cadê o mestre ali? Está vendo como essa questão de dons é uma coisa que não tem nada a ver com essa visão hierárquica e achar que esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Não tem nada disso, irmãos. Aqui o apóstolo que é colocado como primeiro, daí tem uma pergunta que diz assim: se isso realmente é verdade, se o apóstolo é o primeiro mesmo, o que deveria significar a frase: Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar? 1 Coríntios 4, 9. O próprio Paulo ele fala isso. Olha lá, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Mas está falando aqui que o apostolado é a primazia, é o primeiro, então, mas não é o primeiro. É o primeiro que vem nessa sequência de primazia. O ministério que vem primeiro é aquele que tem a primazia, veio primeiro. Vamos imaginar, em casa eu tenho 4 filhos, vou usar o exemplo de 4 filhos. O mais velho meu é o Daniel, então ele é meu primeiro filho. Mas não significa que por ele ser o primeiro, ele é o maior que o Derek, o Juliano, que o Diego. Não, são todos filhos, só que ele é o primeiro. Então veio nessa sequência, veio o Daniel, depois veio o Derek, veio a Juliana e veio o Diego, pronto. Mas todos são filhos, todos têm a mesma importância, só que o Daniel veio primeiro. É a mesma coisa. Num processo de igreja, onde nós temos esse processo de crescimento, de maturidade, de desempenho, ou seja, nós somos um organismo vivo que tem a tendência de expandir. A igreja ela não pode ser estática. Se ela for estática, está aí alguma coisa errada. O organismo vivo, Cristo ele é cabeça de um corpo vivo, eu costumo dizer, não é de um corpo estagnado, parado. Cristo como cabeça da igreja, como cabeça do corpo, Cristo ele tem braço, Cristo ele tem pernas, Cristo ele tem olhos, Cristo ele tem ouvido, Cristo tem boca. Se a igreja não expressa todos esses sinais que o Cristo que nós professamos está vivo, então essa igreja é morta. Se é uma igreja parada que não cresce, já viu isso? Uma igreja, um corpo um corpo que não se alimenta, um corpo que fica raquítico. Mas aqui Paulo está falando de um corpo ou de um organismo vivo que tem a tendência e que é necessário desenvolver. Então você começa primeiro aprendendo as primeiras coisas do Evangelho, isso é discipulado. Você começa aprendendo as primeiras coisas do Evangelho e você vai desenvolvendo a sua vida em Cristo, a sua vida no corpo de Cristo. Você vai descobrindo os dons que você tem, os dons que Deus te deu, como que você pode desempenhar isso em prol do outro, e você vai se desenvolvendo.
Isso é crescimento, irmão. Isso é um processo real e às vezes a gente passa por cima dessa etapa. Porque a gente acha que a igreja é um organismo onde as pessoas vêm e... Não, nós estamos aqui, mas a gente tem que estar vivo. Tem uma frase aqui que coloca ali no slogan da igreja que é comunidade, né? Em movimento. Eu acho lindo isso. Porque uma igreja em movimento, ela tem que estar em movimento. Ela tem que estar vivendo, tem que estar nesse processo de crescimento. Por isso que Paulo fala para a igreja de Corinto: olha, eu gostaria de estar dando um tipo de alimento para vocês, mas vocês, eu vejo que vocês, olhando vocês assim, vocês não, se eu der, vocês não vão aumentar, comida sobra, vocês ainda necessitam de leite, vocês ainda não desenvolveram. Então uma igreja que ela precisa entender, se nós começamos com leite, só que a gente precisa aprender a comer mais umas comidinhas mais sólidas para você poder se desenvolver. Uma criança que só toma leite, começa bebendo leite, criança, 10 anos, o que você vai tomar? Leite. Só leite, você vai ser o quê? Você vai desenvolver? Não vai. Então isso é prova que o organismo vivo, que é a igreja, chamado corpo de Cristo, ela precisa estar num processo de desenvolvimento. Amém? Então todos nós temos essa responsabilidade. Não importa se são irmãos que têm os dons de ministério ou os demais irmãos da igreja. Cada um aqui, né? Eu gostaria que essa igreja estivesse cheia. Todos os membros da igreja ouvissem isso. Cada um tem uma função na igreja. Cada um, Deus deu o dom. Ah, mas não faço nada, não. Chego na igreja, sento então, procura desenvolver, então. A melhor palavra para dizer é isso, né? Nós precisamos aprender a desenvolver. E nós aqui, com esse ministério de governo, se alguém queira chamar dessa forma, se nós então, se a igreja nos olha, nos reconhece como liderança, então nós temos essa responsabilidade de ajudar e a edificar os irmãos nessa caminhada aí, nesse processo de dar fruto. E o apóstolo Paulo fala, né? Procurei buscar algum fruto entre vós, né? Por que o apóstolo Paulo fala sobre fruto em vós, sobre crescimento? Porque é um processo. Tudo é um processo na nossa vida, né? Conhecer a Cristo é um processo. Atingirmos a estatura de varão perfeito é um processo. E nós precisamos aprender a caminhar por isso. Só que a gente precisa trabalhar melhor esses temas, né? E nos desenvolver, né? Se houvesse grau de importância de dons, porque o lugar do mestre na relação de 1 Coríntios 12, 28 não bate com a relação daquilo que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, 11, né? Então, mais uma prova que não há esse grau de importância, né? Todos têm dons, irmãos, todos nós somos iguais. Eu queria tanto ser pastor. Irmão, se você tiver o chamado, diz a palavra de Deus, se você deseja o bispopado, excelente coisa você almeja. Se você realmente tem desejo de ser, trabalhe para isso. Se você for, se Deus se você for chamado por Deus, você vai ser, não tem problema nenhum. A igreja vai reconhecer, todos vão reconhecer. Se a igreja não reconhecer, você vai ser reconhecido da mesma forma. Mas há uma preocupação, né, da gente ser reconhecido pelo aquilo que a gente faz. Eu preciso ser coisas boas, precisam ver o que eu estou fazendo. Eles precisam ver, né? Essa falta de colocar publicar lá, né, o que eu estou fazendo, olha a relação de coisas que eu já fiz, olha. Tudo isso aqui diz e prova que eu sou. Não. Quem é, não precisa justificar, não precisa provar nada para ninguém. Amém? Então quem é mestre, ele ensina. Para ele é dado assim, olha, se você tem esse dom, então se aplica e se dedique cada vez mais. Se você tem esse dom de Deus que você recebeu para ensinar, então se dedique também, você vai ser cobrado por isso.
Porque se Deus deu um dom, deu um talento para você e você não desenvolveu esse talento, é mesmo aquilo que Jesus fala dos talentos, né? Daqueles que recebem 5 talentos, daquele que recebe 3 e daquele que recebe 1. Se você recebe um talento, maravilha, um talentinho, nossa, é suficiente para mim. Você vai multiplicar isso aí, você vai ser frutífero. Naquilo em que da onde Deus colocou você, você vai ser frutífero. Você entendeu, você sabe o que você precisa fazer. Se Deus te deu 5, te deu 3, te deu 1, o que importa? Se você for frutífero, está ótimo. É isso que Deus quer que nós sejamos. Amém? Vamos aqui. Os diferentes níveis de apóstolo. Quem é chamado de apóstolo no Novo Testamento? Então aqui nós temos algumas relações, como eu já falei, né, dos que são chamados apóstolos. Nós temos os 12 apóstolos. E daí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Judas, ele saiu fora, né, se suicidou e colocaram Matias no lugar dele. Amém? Porque o número tinha que ser de 12. Mas logo depois Tiago morre e não colocaram ninguém no lugar de Tiago, né? Deveriam ter colocado alguém no lugar de Tiago, não deveria? Tiago morreu, mas todos morreram depois. Morreu Tiago, depois com certeza Mateus morreu no seu tempo. Todos os demais apóstolos, né? Bartolomeu morreu, Mateus morreu, como eu já falei, André morreu, todos morreram. Dei essa pergunta, depois que eu fiz para os irmãos, né? Mas se Judas morreu, poderia ter ficado 11, não, é 12. Então aqueles foram chamados os 12 apóstolos, primeiros, né? Então, e alguns defendem essa ideia, que os apóstolos é só para aqueles que já foram apóstolos e morreram. Nós temos Apolo. Apolo, ele é chamado também um apóstolo por Paulo também, né? Foi um daqueles que Paulo também o reconheceu, né, no seu ministério. E na igreja de Corinto ele é mencionado como se fosse alguém o qual Paulo permitiu que fosse e cooperasse com ele na igreja de Coríntios. Paulo diz que nós, e inclui Apolo, então Apolo também foi incluído como apóstolo. Então esses foram os nomes no Novo Testamento, né, que a gente pode ver claramente que tiveram esse chamado de apóstolo. Epafrodito, em Filipenses, no capítulo 2, 25, 2 irmãos não nomeados também, né, em 2 Coríntios 8, 23. Então tem alguns que são chamados apóstolos, o apóstolo Paulo mesmo diz, e tem alguns que não são apóstolos, são aqueles que se nomeiam apóstolo e que são colocados em prova, como nós vimos. Então, para nós encerrarmos aqui, eu queria dizer assim que reforçar o que eu falei no começo, que o apóstolo ele é reconhecido pela igreja, mas ele não pode ser um apóstolo denominacional. O que é isso? É nós acharmos que esse aqui vai ser apóstolo. É você chamar alguém e consagrar alguém para apóstolo. A partir de hoje você vai ser apóstolo. Aí você põe as mãos, ora e manda. Se a pessoa não tiver a chamada, ela vai embora. O pastor João já teve essa experiência, né, pastor João? Daquele rapaz que chegou e queria ser enviado, né? O pastor João já teve essa experiência. De alguém que quer, né? Não, mas onde você quer? Não. O apóstolo, ele vai, irmãos, o apóstolo ele não tem nada que prende ele. Ele está disposto a comer o que os outros comem. E aí a gente já sabe o que é uma vida de um missionário, né? Já foi feito um trabalho aqui uma vez, né? De um irmão que está lá na África, ele trouxe como é difícil a vida de um missionário, né? Alguém que está no campo, né? Um apóstolo tem essa vida. Então, nos dias de hoje, nós temos irmãos aí no campo aí sofrendo perseguição, sendo preso, passando fome, sofrendo perigo com ele e a sua família. Nós temos aí, está cheio no campo missionário. Então são apóstolos. Esses sim são os apóstolos. Agora, não vamos, aqueles que recebem o título de apóstolo, é isso que eu queria dizer para os irmãos.
Os apóstolos atuais, eles serão colocados em evidência como aqueles que são chamados apóstolos no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu sou apóstolo. Amém, irmão? Você é apóstolo? É. Então, você vai ser colocado em evidência com aqueles que na Bíblia falam que são apóstolos. Como? O apóstolo Paulo, Pedro, esses demais irmãos. Você vai ser comparado a esses. Aqui, e se passar por nós, lá na glória, quando você tiver que receber seu galardão, vão chamar Paulo, vão falar: Paulo, apóstolo Paulo, está aqui o seu galardão. Daí, tudo aquilo que Paulo fez como apóstolo vai ser como referência para aqueles que falam ser apóstolo. Daí lá, aqui você pode até passar, né? Amém? É isso que eu queria passar para os irmãos com essa primeira parte. Daí tem a segunda parte, né, que vai falar um pouco mais. E daí vai ficar um pouco mais claro para nós, amém? Vamos colocar em pé.